E hoje é dia de Chineladas da Debs. É dia de responder as perguntas que vocês me fazem lá no Instagram. Você já se inscreveu aqui no canal? Aperta aqui o sininho, se inscreve e recebe por e-mail, em primeira mão, a notificação de que o vídeo foi postado. E a pergunta de hoje é a seguinte: Debs, eu tenho muita dificuldade na corrida. Todo treino de tiro eu paro faltando 200 metros para acabar. Por que será que isso acontece? Bom, vamos lá. Por que que eu escolhi essa pergunta? E, gente, eu não vou falar de corrida, tá? A única coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a corrida, ou o esporte que a gente pratica, ele reflete a nossa vida. Do mesmo jeito que o nosso armário, a nossa casa, a nossa mesa do escritório reflete quem a gente é por dentro, a forma como a gente pratica o nosso esporte, ela reflete a nossa vida, reflete quem a gente está por dentro, reflete o que a gente pensa, reflete os nossos valores, reflete as nossas crenças. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Então eu vou voltar na pergunta da pessoa, mas sempre trazendo para a vida. Então fica aí, porque esse vídeo hoje vai ser demais. Quando a pessoa me diz assim, ó, eu tenho muita dificuldade na corrida, faltando 200 metros para acabar meu treino de tiro, por exemplo, eu paro. Eu voltaria para essa pessoa com a seguinte pergunta: você tem esse mesmo movimento na sua vida? Então para pensar se toda vez que alguma coisa fica complicada, difícil, meio desafiadora, né? Quando você olha e fala assim, eu não sei se eu vou conseguir, se você tem esse movimento de travar, se você tem um movimento de parar, de paralisar. O que o medo faz com a gente? A gente tem 3 reações, gente, diante do medo. A primeira é: meu Deus do céu, ai, pânico! Vou fugir. Foge. Segunda reação que a gente tem com o medo é: ai, meu Deus do céu, uma cobra! Paralisa. E a terceira reação que a gente tem, que é a que acho que todo mundo gostaria de ter, é: você deu de frente com medo? Enfrenta! Vai de peito aberto, vai com a luva de boxe, vai! Só que a gente só enfrenta o medo, gente, normalmente, ou quando a gente já fugiu, ou quando a gente já paralisou. É muito difícil uma pessoa que de primeira ela vai lá e enfrenta os medos dela. E por que eu tô falando isso de uma pessoa que me escreveu que para faltando 200 metros no treino de tiro dela de corrida? Porque quando a gente está num treino de tiro, por exemplo, e agora eu vou falar um pouquinho da corrida, o treino de tiro é aquele treino que a gente coloca o coração para fora da boca, né? É aquele treino que a gente fala, meu Deus do céu, eu vou terminar esse negócio vomitando, porque ele exige demais do nosso corpo. Normalmente, e a maioria dos corredores que eu conheço e dos meus clientes de coaching esportivo, a maioria diz o seguinte: cara, eu começo a passar mal um dia antes do treino de tiro, porque eu já começo a pensar assim, ai meu Deus do céu, nossa senhora, eu vou passar mal, eu não vou dar conta, esse treinador é maluco, olha quantos quilômetros eu vou ter que fazer, nossa, tiro de 1 quilômetro, meu Deus, certeza que eu não vou dar conta, 800 metros é o máximo de tiro que eu consigo fazer. O que acontece? Várias coisas. Primeiro, você instalou o medo na sua pessoa. E lembra que eu falei? A gente tem 3 reações diante do medo. Ou a gente foge, ou a gente paralisa, ou a gente enfrenta. Então, na vida, e tragam isso pra vida, tá? É a mesma coisa. Então, se você olha uma situação, de repente seu chefe diz assim pra você: olha, é o seguinte, amanhã você vai apresentar para 200 pessoas tudo que a gente faz aqui na empresa. Amanhã? Amanhã? Qual é a sua reação? Você vai lá sentar, você vai fazer a apresentação, você vai se organizar emocionalmente, vai lá e apresenta. Você foge. Senhora. E aí você fica procrastinando e você fala pro seu chefe, não, chefe, eu não vou dar conta, nossa, eu não consegui, deu pau no meu computador, aí você inventa 1000 histórias e você não vai. Ou você paralisa. Então você faz a apresentação, mas de repente quando você chega lá, na frente daquele monte de gente, você fica olhando e começa a dar branco. E você vai mal. E você sai daquela situação mal, né? Estamos fazendo um paralelo da corrida com a vida. Então, pensem no seguinte: quando a gente tem esse treino de tiro, primeira reação, medo. Mesma coisa quando a gente tem uma situação de enfrentamento na nossa vida, medo. Segunda coisa, quando a gente começa a pensar, esse treinador é maluco, tiro pra mim vai até 800 metros. O que você está dizendo pra sua cabeça? Eu estou saindo para correr 800 metros. Eu estou saindo para fazer 10 tiros de 800 metros, não de 1 quilômetro.
Experimenta, você que corre, fazer o seguinte, ó, você tem um treino de 12, e aí no dia anterior você começa assim, amanhã eu vou correr só 10. Amanhã eu vou correr 10. Amanhã meu corpo vai estar preparado para correr 10 quilômetros. Você está colocando na sua mente consciente e na sua mente inconsciente que você vai correr os 10 quilômetros. Quando você chega para correr, sabe o que acontece? Você corre 10, aí você fala assim, não, mas meu treino são 12, né? Então eu vou correr mais 2. Não vai. O corpo não responde, porque você já colocou na sua cabeça que você só ia fazer 10. Então, repara se o movimento que você faz na corrida não é o mesmo movimento que você tem feito na sua vida. Quando você tem uma situação de desconforto, quando você tem uma situação que te tira da sua zona de desconforto, né? Que eu digo que a zona de conforto, ela não é de conforto não, ela é de desconforto. Então, quando você tem aquela situação que vai obrigatoriamente te tirar da sua zona de conforto, se você não trava. A pessoa dizer pra mim que para faltando 200 metros, nada mais é do que o medo instaurado e ela travar diante daquela situação. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Gente, para você trabalhar isso, você precisa trabalhar um negócio que chama foco de atenção seletiva. O foco de atenção seletiva é basicamente uma atividade neural que quando você mira num alvo, você mira naquilo que você quer, tá ali o seu objetivo, aquele alvo, aquele foco, você simplesmente desconecta de tudo aquilo que está do lado de fora. Então, tanto os estímulos sensoriais externos, quanto visão, audição, o sinestésico, né, que é calor, frio, quanto o interno, que é pensamento e emoção. E normalmente, gente, é esse interno que ferra com a nossa vida. Então você precisa trabalhar esse foco de atenção seletiva. Para quê? Para quando você estiver numa situação de medo, você não paralise, você não fuja, que você enfrente. Quanto mais a gente aumenta esse foco de atenção seletivo, mais a gente amplia a nossa capacidade de enfrentamento. Se a gente for trazer isso para dentro da corrida, quanto mais você tem ali o seu objetivo, né? Você mirou o objetivo, é uma maratona. Você mirou ali no fim. Por que você está fazendo aquela maratona? Qual que é o seu objetivo? Quem tá lá no fim te esperando? É o quê? É uma medalha? É seu filho? É sua esposa? É a sua superação? O que é que tá lá te esperando? Mira naquele objetivo e vai embora, né? Quando você faz isso, você amplia a sua capacidade de enfrentamento. Enfrentamento da dor, enfrentamento de diálogo interno, enfrentamento, né, daquela vozinha que fica falando pra você, você não vai conseguir não, viu? Imagina, só falta 200 metros, para logo, você não vai conseguir. Essa capacidade de enfrentamento ela é extremamente expandida. Então pensem que para vocês aumentarem esse foco de atenção, simplesmente vocês precisam ter um objetivo pré-definido. Então, para que você está fazendo esse treino de tiro? Para que você está fazendo alguma coisa que você está enfrentando ali na sua vida? Alguma determinada situação, uma conversa com alguma determinada pessoa? Tenha o objetivo bem definido, expanda o seu foco de atenção seletiva e assim você vai expandir a sua capacidade de enfrentamento. Por consequência, você vai deixar de parar nos 200 metros finais. Agora, eu quero que você conte para mim aqui nos comentários. Você tem esse mesmo comportamento? Diante de uma situação de medo, o que acontece com você? Conta aqui. Você paralisa? Você foge? Ou você enfrenta? Isso acontece na sua corrida? Isso acontece na sua vida? Conta aqui pra mim que eu quero saber. E aproveita, se inscreve aqui no canal. Até o próximo vídeo.